E nessa terceira aula desse segundo módulo nós vamos aprender a instalar o esticador de corrente e a corrente na nossa bicicleta motorizada. E é claro, com aquelas super dicas legais para você conseguir reproduzir aí na sua casa, na sua oficina e aprender a instalar a corrente e o esticador da forma certa. Bora lá! E a primeira coisa que nós temos que observar aqui no esticador de corrente em relação à posição dessa rodinha que estica a corrente, essa roldana. O esticador vai ser colocado assim na bicicleta e essa roldana tem que estar o mais baixo possível, para depois que a corrente bambear a gente consegue esticar, levar para cima essa roldaninha, essa rodinha, e assim a corrente vai ser esticada sem ter que mexer nisso e nisso ali na bike. E aqui você consegue ver que o nosso esticador de corrente tem um sistema bem simples de ser instalado na bicicleta. Temos aqui 4 parafusos que prendem 2 abraçadeiras e é só colocar isso aqui lá no quadro. O que nós vamos fazer aqui primeiramente é uma pré-instalação do esticador de corrente. Nós não vamos apertar os parafusos com a chave, somente com a mão, para depois ficar fácil de movimentar para frente e para trás, porque quem vai definir o lugar certo desse esticador é a própria corrente, depois que a gente instalar ela, e aí nós esticamos aqui para deixar a corrente esticada e o esticador de corrente acaba ficando no lugar exato. Então agora eu vou desrosquear as porcas, retirar os parafusos, colocar o esticador na bike com a sua roldana virada para dentro e depois fixar as abraçadeiras e as porcas pelo lado de fora, do jeito que você está vendo aí na imagem. Aqui uma pequena observação que o esticador não pode ser colocado muito próximo da coroa e também não pode ser colocado muito distante, perto do pneu. Ele vai ficar aqui numa medida intermediária entre a coroa e o final do pneu. Como você consegue ver aí agora na imagem, tem uma noção mais ou menos por aí. Só que o que vai definir exatamente a posição do esticador de corrente é a própria corrente. Então agora nós vamos ter que mexer com a corrente, cortar ela, diminuir e deixar o tamanho ideal para nossa motorizada. Aqui na corrente, se você procurar com calma entre os elos, você vai perceber que tem um deles que é diferente. Essa pecinha que tem aí sobreposta a mais acima é uma travinha para a gente conseguir desemendar a corrente, separar as peças. Uma forma mais simples de desemendar isso aqui é enfiar uma chave de fenda por baixo, puxando a travinha para cima, com cuidado para não quebrar. E a gente faz a mesma coisa com a outra ponta. E aí nós podemos girar com cuidado essa pecinha. E agora aqui ela sai facilmente. E aí nós conseguimos tirar essa travinha de cima e a corrente já está desemendada. Agora o desafio é instalar essa corrente no motor. Para quem nunca fez, quando é a primeira vez que você vai fazer isso, é um pouquinho difícil, mas depois que você pega o jeito, se torna uma tarefa super fácil. Então não tenha medo não. Vamos começar a fazer. Então vamos lá. A primeira missão é a gente colocar a corrente aqui por dentro do motor. Eu vou apenas enroscar ela no pinhão. O dedo assim mesmo. Essa é uma das formas que se tem. E aqui eu vou pressionar com a mão essa alavanca para dentro, ela vai acionar a embreagem do motor. Com a chave de fenda aqui embaixo, eu começo a girar a catraquinha do pinhão que está lá dentro. E aí automaticamente a corrente vai entrar para dentro. E rapidamente a corrente já apareceu aqui, já temos a pontinha dela aparecendo, tá fácil para instalar. Agora para decidir o tamanho da corrente, aonde nós devemos cortar, não tem outro jeito. Precisamos instalar ela aqui como se fosse já dar certo logo de primeira. Passar pelo esticador. Lembrando que o esticador aqui ele vai ficar sempre na posição mais baixa. Não pode estar aqui em cima, ele tem que estar para baixo. E aí tentar manter a corrente esticada e ver qual seria o elo certo para se cortar. Nesse caso nós vemos que eu devo desemendar a corrente nesse ponto. Aquela pecinha de emenda que nós temos vai fazer a parte dessa corrente que está aqui e o resto nós conseguimos ajustar no esticador, levando para trás ou para frente. Então vamos lá, marcar esse pino e retirar a corrente que é aqui que nós vamos desemendar.
Dizemos que agora é a hora da gambiarra. Você pode ver aí a marquinha da onde nós vamos desemendar a corrente. E existem as ferramentas ideais para mexer com isso. Já tem o desemendador de corrente que você aperta um parafuso. É super fácil desemendar isso aqui. Mas nós vamos fazer do jeito tradicional, da gambiarra. Já mostrei isso resumidamente em outro vídeo, onde nós desemendamos a corrente original da bike para tirar aquela peça da marcha e emendamos de volta. Mas vou mostrar novamente aqui, porque talvez alguém não assistiu aquele vídeo, está caindo aqui somente nesse, e aí você consegue desemendar a corrente sem problemas. Para fazer a gambiarra você vai precisar necessariamente de alguma coisa de aço, de ferro, alguma coisa forte para você bater em cima. Esse aqui é um pedaço de linha de trem que eu cortei e modelei como bigorna, tem um vídeo lá no nosso canal. Eu vou colocar aqui em cima da bigorna um alicate. Nós vamos usar apenas essa parte do furo do alicate para o pino passar por dentro. Aqui em cima, tá difícil filmar com a mão só aqui, tô sozinho. Aqui em cima nós vamos posicionar a corrente e bater nesse pino para ele descer lá pelo furo do alicate. Você poderia usar no lugar do alicate uma porca, dá na mesma, só que geralmente as porquinhas são finas, aí você tem que colocar uma em cima da outra. E ainda para retirar o pino, nós vamos usar aqui um pininho de aço para bater aqui e varar lá para o outro lado. Você pode observar que é um processo um pouquinho complicado, mas depois que se pega o jeito se faz rapidamente, não tem muito segredo. É moleza, moleza. Você pode observar que sobra um pedaço relativamente bom de corrente da bicicleta. Eu recomendo você aguardar isso aqui num lugar que você lembre onde está depois, porque a corrente quebra com o tempo, com o uso, e você vai precisar de pedaços de corrente para emendar. E para quem vai mexer sempre com motorizadas aí, vai montar uma oficina, se você instalar uns 5, 6 kits desse aqui, você guarda os pedaços e tem uma corrente nova que já consegue instalar em outras bikes. Mas agora a nossa missão é instalar a corrente que temos para a bike, colocá-la no lugar, ajustar o esticador e fazer tudo funcionar. Novamente nós vamos passar a corrente pelo motor, apertando a alavanca da embreagem e utilizando uma chave de fenda. Vamos posicionar a corrente no lugar certinho e emendar com aquela emendinha do elo. Você pode ver que é simples, não tem muito segredo, é fácil para colocar a corrente no lugar. Agora, fixar as porcas desse esticador de corrente no lugar, você vai ver que é muito simples de fazer. Tem um certo segredinho, mas com as dicas que eu vou te passar, você vai conseguir fazer sem nenhum erro. Vai ficar top, hein? Vai confiante que dá certo. E de todas essas 5 porcas que nós temos que mexer primeiro, é essa da roldana aqui de cima. Ela é ligada no eixo central da roldana e nós precisamos apertar primeiramente ela, para parar com essa folga lateral. Se necessário, você pode segurar o parafuso lá do outro lado com a chave fenda, mas geralmente não precisa. Lembrando mais uma vez que essa roldana eu fixei na parte mais baixa e eu já vou deixar a corrente esticada aqui desse jeito, porque depois com o usar do motor a corrente vai bambear e nós conseguimos levar ela um pouquinho para cima. Agora você pode observar que o esticador ele tem um jogo lateral, você que manda onde você quer levar a corrente. Trazer ele para fora, a corrente vem para fora, se levar para dentro ela pega no pneu e assim por diante. Você que vai decidir o lugar de colocar a corrente aqui, apertando o esticador no lugar certo. O ideal é olhar o alinhamento aqui por dentro, entre a coroa e a corrente. Se a corrente ficar muito para fora, você pode observar que esses dentes da coroa vai pegar no dente da corrente, vai morder e escapar. Se ela ficar muito para dentro, vai acontecer ao contrário. Você tem que achar uma medida aí intermediária, que fique alinhado. Tentar aproximar para você ver melhor. Você pode ver que a coroa fica exatamente trabalhando no meio da corrente. Essa que é a medida certa de se trabalhar. E assim nós podemos fixar o nosso esticador de corrente exatamente nessa posição. Lembrando que ele já está o máximo para trás que eu consegui levar. Está esticada a corrente aqui de cima e está esticada a corrente de baixo. Só apertar aqui com a chave combinada desse número, acredito que essa seja 11 ou 10. No caso a chave 10 é a escolhida dessas porquinhas e eu estou segurando atrás com uma chave e apertando na frente com a outra para o parafuso não girar. É necessário ter 2 chaves, como você viu eu só tenho uma chave 10 no nosso kit de chave aqui do estúdio. Tem que usar uma chave inglesa pequena para poder apertar a parte da frente.
E pelo jeito finalizamos mais uma etapa da montagem do kit de motorização na nossa bike. E você pode ver que fica muito bonita a instalação do motor na bike, não parece uma gambiarra. É uma coisa perfeitamente engenhada, ó. Fica show de bola. Você pode ver que eu deixei a corrente bem esticada mesmo. Pode ser assim, não tem problema. A primeira volta que você for dar na rua ela vai bambear. E mais uma dica é você bater um martelo aqui embaixo para trás e em cima para frente. Esse seria o movimento natural do esticador de corrente quando você estiver andando. Então já vale a pena deixar ele na posição que ele vai ficar depois. E para finalizar essa aula vai mais uma super dica da hora. Se você está montando pela primeira vez e tem dúvida, o que você pode fazer é pressionar o botão da embreagem, essa alavanca, e andar com a sua bike aí para frente, para trás e ver se a corrente vai rodar normalmente. Até eu que montei bicicletas motorizadas várias vezes ainda faço isso para ter certeza de que a corrente ficou alinhada. É melhor ela mostrar um defeito agora, enquanto você está empurrando com a mão devagarzinho, do que depois que você funcionar a bike e aí acaba quebrando a corrente. Então faz esse teste aí na sua casa, tenha certeza de que está completamente alinhada a sua corrente. Se precisar mexer, mexa, arruma, conserte. Siga esse passo a passo dessa aula que vai dar tudo certo. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!